Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos aqui nessa sexta-feira, através do Jornal da Navegantes, nesse dia 19 de agosto, e eu venho entrevistando mais uma vez aqui Saul Barbosa, ele que vem falando aí desse projeto de geração de renda em famílias aí de baixo poder aquisitivo, e esse projeto ele tem uma continuidade, a gente está abordando o assunto e o tema em etapas, para que ele fique aí bastante esclarecido e também porque envolve bastante setores. Nessa sexta, a gente vai recordar aí alguns itens desse projeto e eu já vou passando logo mais a palavra aí para o Saul, ele que irá abordar esses temas e logo depois a gente vai conversar um pouco aí sobre a pobreza no Brasil aí nos tempos atuais. Primeiramente, então, Saul, uma boa tarde. Cumprimente aí os nossos ouvintes através do Jornal do Navegante dessa sexta-feira. Boa tarde, Walter. É sempre uma satisfação a gente sentar frente ao microfone e poder transmitir algumas informações, né, para a comunidade, né? E são, de fato, informações que, com certeza, deverão contribuir para a análise daquele ouvinte que nos escuta. Então, boa tarde a você, boa tarde a todo o grande público ouvinte. E antes que a gente esqueça, eu quero cumprimentar também a direção da rádio por ter tomado essa atitude de contribuir para que um programa dessa natureza, né, por ser tratado de um programa novo, né, na verdade, assim, um programa criado no governo federal, e a origem desse programa, ele é nos pequenos municípios e ele enfoca uma situação muito importante que é, de fato, a ausência de oportunidade para muitas famílias que têm vocação, que têm vontade, que têm interesse, mas que não têm oportunidade. Saul, e nesse ponto, em que a rádio comunitária se coloca aí nesses municípios da nossa região, tendo em vista que a gente tem algumas aí, em alguns desses municípios citados já em programas anteriores e que esse programa aí irá se desenvolver? Valorizando a tua pergunta, Wellington, eu quero, antes disso, cumprimentar um pessoal que já está ficando ouvinte do programa aqui, né? Quero cumprimentar o Natalino Trevisan, que veio nos cumprimentar, o Hilário Trevisan, o Jorge Banaletti e a Romilda Signor e outros que eu não lembro o nome agora, né? Que de fato, olha, estão me escutando, é interessante e tal. Mas, para responder a tua pergunta, Wellington, a rádio comunitária ou os meios de comunicação, a forma como que as pessoas que pensam, as pessoas que se preocupam, precisam passar mensagem para a população, não é acesso fácil para por todos os meios de comunicação. Para a gente enfrentar um espaço numa televisão, são muita grana. Para enfrentar espaço numa rádio comercial também é caro. Para enfrentar em meios de comunicação de massa e comercial é muito difícil. A rádio comunitária foi uma conquista das camadas mais populares do Brasil, que forçaram o governo a criar as rádios comunitárias, porque o espírito da rádio comunitária é abrir espaço para que aquele público que não tem acesso à mídia forte, à mídia pesada e à mídia comercial, tenha o espaço assegurado nas rádios comunitárias. A função da rádio comunitária é essa, ouvir o público de baixa renda, os trabalhadores, as organizações sociais, justamente para criar oportunidade para que se comuniquem através das rádios comunitárias. Parabéns a quem sustenta uma rádio comunitária. Bom, Wellington, dando prosseguimento, né, de fato, assim que a gente chegou aqui, apresentando, inclusive para a direção, para o diretor, o Aquiles, e você, e o Roger, né, um jeito novo, uma forma diferente de como a gente vem construindo alternativas. Por que alternativas? Porque nós vivemos numa sociedade de poucas oportunidades. A sociedade, da forma como ela está colocada, considerando os mecanismos de sustentação dessa sociedade, que é a política,
A economia e a social. São 3 coisas que elas devem caminhar junto. Então, a política é quem determina tudo. A política determina o social, a política determina o estado social das pessoas, ou com mais renda, ou com muita renda, ou com pouca renda, ou com nada de renda. Então, como ela é uma sociedade, a nossa sociedade brasileira e de outros países também, mas não são todos, né? Tem países que têm regras sociais e que têm limite e que todos têm oportunidade. Aqui no Brasil, nós vivemos num sistema que é chamado sistema capitalista, que não tem regras sociais. Cada um se defende como pode e não tem limite para pegar aquilo que está, ou o trabalho, ou aquilo que está sobre o domínio do outro. E aí é que se dá as diferenças sociais. Então, o Brasil chegou ao quadro vergonhoso de aproximadamente 40 milhões de pobres miseráveis. Mas esse país é um país riquíssimo, tem riqueza de toda a ordem, riquezas minerais, riqueza na produção, tem muita riqueza. Mas por quê? Muitos não têm acesso à riqueza. Claro, aí então vamos trazer isso mais para a realidade nossa, aqui da nossa região. Não vou nem falar só do município, mas da nossa região. A realidade dos municípios não são as mesmas. As condições socioeconômicas de Ronda Alta, as oportunidades de trabalho de Ronda Alta não são as mesmas no total de Sarandi. Não são as mesmas de Passo Fundo, não são as mesmas de Porto Alegre, não são as mesmas de Caxias do Sul, que é uma cidade industrializada, não são as mesmas de Chapecó, que também é um município bastante industrializado e que tem outros componentes. E tem os pequenos municípios. O programa que a gente acabou contribuindo para a criação dele é um programa que ele parte da necessidade dos pequenos municípios, as pequenas prefeituras, mas também quase que aonde tem uma economia única. Qual é a economia de Ronda Alta hoje e de muitos municípios aqui da região? Primária, agricultura. Mas e aqueles que não nascem lá na agricultura? Vão fazer o quê então? Então, as pessoas precisam de oportunidade. E eu te dizia fora do microfone que esse momento é um momento muito, 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 muito importante para todo cidadão que quer exercer a sua cidadania. Porque nós temos um período eleitoral agora. E no período eleitoral é que tem-se um espaço para que as pessoas apenas não votem pelo fanatismo partidário, ou pelo fanatismo da sigla, ou às vezes até em troca de uma moeda, de uma coisa parecida, que as pessoas votem em um programa que lhes dê oportunidade. E aí, no programa também está contemplado a questão da juventude. A juventude, ela entra nos discursos de campanha, mas não entra no orçamento e não entra como um programa a ser atendido. Municípios que têm hoje, que nossa região, 800, 1.000 alunos aí, a partir dos 16 anos, quem vai lhes oferecer uma oportunidade? E se não oferecer uma oportunidade, o que sobra? Pegar, se despedir da família e rumar para um outro município, à procura de emprego, e muitas vezes fora da vocação, porque tem que pegar aquilo que o mercado oferece. Então, olha, o programa que a gente desenhou, e é um programa aprovado, eu vou repetir isso, é um programa que só estamos aguardando o depósito da primeira parcela para fazer o diagnóstico, coisa que não se faz, né? Porque fazer um planejamento, é muito fácil fazer um planejamento por secretaria. Ah, mas nós vamos ter ali a secretaria daqui, a secretaria dali, a secretaria daqui, tudo bem. Mas e as pessoas? Quem vai entender a necessidade das pessoas? E aí eu faço uma pergunta: por que o meio rural esvaziou? Por que o meio rural esvaziou? Por que os jovens estão fugindo dos municípios, estão se deslocando para outros municípios? Porque nós não conseguimos criar oportunidade nos pequenos municípios. Então, as pessoas não têm culpa. As pessoas não têm culpa.
Então, a responsabilidade de gerar oportunidade, essa responsabilidade é do poder público. Tem alguns municípios que a iniciativa privada, como Caxias do Sul, que é metal mecânico e uma série de outras coisas, imóveis, Bento Gonçalves, mesmo Passo Fundo, mesmo municípios aqui da região, municípios aqui pequenos também como Tapejara, como Amaral, que a iniciativa privada já caminha na frente do poder público. E aí tem universidade, tem escritórios, tem assessoria, tem uma série de mecanismos que contribuem para abrir espaço para que aquelas pessoas que não são enquadradas na atividade agrícola criem oportunidade para outras atividades. As pessoas são empreendedoras, as pessoas têm vontade, mas lhe falta oportunidade, lhe falta assessoria, lhe falta amparo, lhe falta acompanhamento. Eu me lembro quando veio com toda a força a questão da soja. Aqui na nossa região toda tinha muitas famílias no meio rural, muitas famílias de pequenos agricultores. E vou dizer antes que eu me esqueça, enquanto os municípios pudessem segurar os pequenos agricultores do município, nós teremos futuro, nós podemos pensar em desenvolvimento. Quando desaparecer o pequeno agricultor do interior do município, fatalmente vai ser muito difícil sustentar discurso de desenvolvimento. Porque quando sai um pequeno, sai um consumidor, sai uma família consumidora. Então, não basta ser empreendedor se na base, no território que a gente vive, não tem uma base com poder aquisitivo na mão que sustente o mercado municipal. Então, agora, vou repetir, é uma oportunidade para a gente colaborar, contribuir com os candidatos, e este programa não tem lado partidário. Esse programa vai estar à disposição de qualquer candidato que ache que pode contribuir ou que pode ser parceiro. Nós não temos compromisso nenhum com nenhum partido político. Eu volto a frisar assim, a importância de que esse programa que nós criamos e que assim que foi criado, o governo federal assumiu ele pela importância dele, que a Universidade Federal de Santa Maria assumiu ele hoje como gestora, que a Embrapa, a Embrapa Passo Fundo, depois a Embrapa Brasília também assumiu ele, e outras instituições que são simpáticas, todo o esforço para que ele se consolide como uma alternativa para os pequenos municípios, para que, de fato, a gente consiga, aos poucos, segurar a juventude no município, para que a gente consiga segurar essas famílias no município, porque, do contrário, eu já falei aqui nesse programa e você testemunha, te mostrei os dados oficiais, né? Está diminuindo a população, os municípios estão diminuindo a população. Então, não é discurso, isso aqui, na verdade, é uma realidade. Por outro lado, também, eu lembro que na década de 1960, até então, toda essa região tinha muitos e muitos pequenos agricultores que viviam num regime de agricultura familiar, mas de subsistência. O que significava isso? Que não tinha essa velocidade de tudo aquilo que fazer tem que comprar no mercado, eu tenho que vender tudo aquilo que eu produzo eu tenho que entregar. A subsistência significava, até a década de 60, primeiro, produzir o sustento da família. O excedente do feijão, do arroz, aquilo que sobrava da carne, ou então criavam suíno em casa, tinha gente que vendia o porco e comprava terra. Isso tudo foi transformado na década de 60. Com a entrada do regime militar, mudou toda a economia. Mudou toda a economia e de lá para cá é que começou então a decadência e a transferência do pequeno agricultor, da agricultura de subsistência, da agricultura familiar, dos jovens, sair do interior e vir para a cidade, porque a máquina e a tecnologia, o combustível, a modernidade tomou conta do trabalho. E a qualquer uma queda de mercado, ou a qualquer uma queda de clima, ele está sujeito a entrar na inadimplência. E quando ele entra na inadimplência, não tem ninguém que o socorra.
Aí aparece gente para comprar mais fácil aquilo que ele tem, né, descapitalizar e tirar, e depois afasta de um lado. Então, a nossa sociedade, ela tem um mecanismo que ela é perverso. Nós, do modo geral, temos muito pouca solidariedade. E hoje o percentual de pequenos agricultores que ainda se mantém no interior, ele é acentuadamente baixo. Se nós não se descuidar, as estatísticas estão mostrando, por exemplo, no nosso município, 70% do produto interno bruto produzido durante o ano tem sustentação na agricultura do agronegócio, que é a agricultura mecanizada. Mas no interior não chega a 30% da população. Então, o restante, 70% da população está na cidade e precisa conviver com mais ou menos 30% da economia produzida no município. Então, para que dados mais catastróficos, diríamos assim quase, né, do que uma realidade dessa, e que não se alimenta nenhuma esperança de que isso vá ter mudança, se o município ou os municípios não tomar para si o desafio de enfrentar essa realidade. Não basta administrar bem para quem tem, não basta administrar bem para quem pode ou para quem está bem. Nós precisamos se preocupar com aqueles que têm pouco, com aqueles que estão lutando para se manter na economia. E aí é que entra o programa. Nós precisamos se preocupar com as vocações dos jovens. O programa tem essa conotação. E não temos assim pretensão de ser o salvador da pátria, mas temos sim muita vontade de resolver isso, e hoje a gente está sendo sustentado, inclusive por posições fortes dentro do governo federal. Então aí nessa sexta-feira, palavra do Saul Barbosa, e com certeza num próximo programa aí estarão conosco aqui representantes da Embrapa, da Universidade Federal de Santa Maria. Agora o Saul também estará encontrando alguns prefeitos aqui da região para tratar sobre esse projeto, que é aí uma nova forma de gerar renda aí a esses necessitados. E no próximo programa também você confere outros assuntos aí que irão ser abordados nesse projeto. E aproveitar a oportunidade aqui e dizer que a gente tem muita vontade. A gente está cercado de pessoas que têm vontade assim quase que ilimitada para que isso de fato dê certo, mesmo sabendo que é difícil. Mas nós precisamos aceitar o desafio. Nós temos uma missão, que essa missão é contribuir para que de fato as coisas mudem. E se a gente quer mudar, primeiro eu tenho que mudar. Eu tenho que aceitar o desafio de dar a minha contribuição. E é isso que a gente está fazendo. E também, então, todos quem está ouvindo está convidado a falar comigo, a falar contigo, para trocar ideia, porque não é um pacote já pronto com a solução pronta. Tem um norte, está determinado, tem os princípios colocados. Agora, a construção e o futuro vai depender da participação, muito inclusive do pequeno comerciante do município. Fica aí, então, também o convite a esses ouvintes da Navegantes rotineiramente nos ouvirem na sexta-feira, né, Saul? Vamos ver se agora a gente começa a sistematizar, né? A gente tem muita tarefa, eu também estou sempre viajando, mas vamos fazer todo esforço para que toda sexta-feira, meio-dia e 10, meio-dia e 15, a gente volte aqui, né, nos microfones, trazer novidades, informações, inclusive questões que de repente a população também nos passa, né, nos orienta, mas isso e mais aquilo, né? O saber não está na cabeça de um só, o saber está na cabeça de muita gente e, do contrário, também nas bibliotecas. Beleza, agradecendo então mais uma vez ao Saul, esse que é um programa que foi gravado e está sendo reproduzido aí nessa sexta-feira, dia 19 de agosto. Agradecer a você também que nos ouviu. Uma excelente tarde aí, você que acabou de almoçar, e a gente vai ficando por aqui com a programação da Navegantes.